Abram as vossas Bíblias junto comigo. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, obrigado, querida. Capítulo 1, versículo 14. Deus tem ministrado essa palavra fortemente no meu coração durante essa semana. Eu confesso que eu tomei uma surra, porque a palavra, ela às vezes faz isso com a gente, né? Mas eu falei, eu não vou apanhar sozinho. Né? Mas vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 em diante, presta bem atenção. Diz assim a palavra de Deus. 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu a glória para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. Purificando vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta palavra é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Entenderam por que eu falei do louvor? Vestes brancas. Hoje a gente vai falar sobre santidade. Santidade. O tema da nossa conversa hoje é características da verdadeira caminhada cristã. O fato é que eu e você estamos numa jornada. E essa jornada se chama vida. Ela teve o seu início quando nascemos. Estamos num determinado momento dessa jornada, não sabemos se é o fim dela, se estamos no meio dela, porque não sabemos o futuro. Mas o fato é que estamos numa jornada. Mas ela tem o seu fim. Ela tem o seu fim. Todos nós estamos vivendo, todos. Todas as pessoas no mundo estão vivendo. A questão é, como? De que forma? Hoje é uma mensagem de reflexão para eu e você olharmos para a nossa vida. Entendermos se estamos vivendo de qualquer jeito ou se estamos vivendo segundo aquilo que Deus tem para nós. Se estamos vivendo de forma correta, porque, queridos, a vida que temos é uma só. É uma só. E ela um dia vai acabar. Tudo que olhamos nesse mundo, inclusive quando nós nos olhamos no espelho, enxergamos coisas perecíveis. Tudo tem um fim. Essa carne que comporta o nosso espírito e a nossa alma, ela também tem um fim. Ela vai acabar. E pode estar certo que uma das perguntas que o próprio Deus vai fazer quando estivermos face a face com Ele é a seguinte pergunta: o que você fez com a única vida que eu te dei? O que você fez com ela? Porque essa vida não nos pertence. Essa vida é uma dádiva, é um presente de Deus. E como bons mordomos que somos e devemos ser,
precisamos administrar essa vida da melhor forma. E a característica principal de uma verdadeira caminhada cristã é a santidade. É a santidade. E no livro de Levítico, Deus afirma isso, em Levítico capítulo 11, versículo 44, ele diz assim: eu sou o Senhor, vosso Deus. E ele dá uma ordem: santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. E é engraçado e é interessante que quando Deus disse assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, ele estava falando de corpo físico? Não, porque Deus é espírito. Mas ele estava falando de moral. Ele estava falando de comportamento. Ele estava falando de atitude. Ele estava falando de vida. Seja como eu. Sejam semelhantes a mim. No que diz respeito à vida, à moral, ao comportamento, à postura. E ele disse a mesma coisa em Levítico: santifiquem. Sejam santos como eu sou santo. Então, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, precisamos olhar para a nossa vida e pensar, sou semelhante a Deus? Será que a criação que foi estabelecida em mim reflete o que Deus é? Será que eu olho para mim e consigo representar Deus aonde eu estou? Ou eu estou vivendo de qualquer jeito? É interessante que essa afirmação de Levítico mostra que Deus é santo pela sua própria natureza. A santidade é uma das essências do nosso Deus. Ele é santo. Mas ao mesmo tempo ele afirma que mesmo que a nossa natureza seja contrária dele, podemos ser santos como ele. Podemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. E é interessante que a santidade, ela tem que ser e deve ser uma das principais características de todos aqueles que são salvos. Tem algum salvo aqui? Amém. Essa é a principal característica daqueles que são salvos. E é interessante que toda vez que Paulo escrevia uma carta para uma igreja, ele chamava o povo da igreja de santos. A partir do momento que você entende quem é Jesus, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você se torna um homem santo e uma mulher santa. A questão agora é manter essa santidade nesse mundo que é totalmente contrário a ela. Olha o que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, e a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, juntamente com os bispos e os diáconos. Paulo olha para a igreja e ele vê um monte de santo. E eu confesso que eu olho aqui e vejo a mesma coisa. Quando eu olho daqui de cima, eu não vejo pessoas, eu vejo a noiva do Cordeiro. Homens lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Mulheres lavadas e remidas pelo sangue de Cristo. Então você precisa reconhecer essa sua verdadeira identidade de salvo. E a principal característica dela é a santidade. É a santidade. Somos separados no momento que aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Isso não é esforço nosso. A santidade ela vem a partir do momento que somos salvos em Cristo. Agora, o nosso esforço, a nossa obrigação é manter essa santidade. É ser realmente homens e mulheres separadas. E não só separado do mundo propriamente dito, mas separado de todos os ambientes que frequentamos. As pessoas precisam olhar para nós e falar: epa, esse aí é diferente. Esse homem não é comum. Essa mulher não é comum, ele vive em outro reino, não é possível. Você já ouviu isso? Você vive em outro reino, não é possível. Vivemos em outro reino. O nosso reino não é desse mundo. Nosso reino não é desse mundo. E queridos, a nossa caminhada cristã, ela é uma coisa muito séria. Eu e você não podemos brincar de ser cristão. Não podemos. Porque o mundo também não brinca, o diabo também não brinca. A gente precisa levar a vida cristã de forma séria, de forma comprometida, porque isso tem a ver com a nossa vida eterna. Como eu falei, essa vida vai acabar. E quando essa vida acabar, uma vida eterna vai ter. Só que a vida eterna não começa quando a gente morre.
A vida eterna começa quando a gente aceita Cristo e começa a viver uma vida de santidade e começa a desfrutar da vida eterna aqui, na terra que vivemos. Na terra que vivemos. E nessa noite, querido, eu quero basear nesse texto de Paulo e trazer verdadeiras características de uma caminhada cristã que Pedro, de uma forma maravilhosa, esboça na sua carta. E nas entrelinhas ele deixa 4 características fundamentais baseadas na santidade, que eu e você devemos olhar para a nossa jornada, para a nossa caminhada cristã. E devemos ver se realmente estamos caminhando corretamente. Porque todo mundo vai chegar no final. O final existe para todo mundo vai chegar lá. A questão é, como? Qual vai ser o meu final? Onde eu estarei no meu final? Porque, queridos, depois do final existe a eternidade. Não tem como falar, nossa, se eu tivesse ouvido isso antes, se eu tivesse escutado essa palavra antes, se eu tivesse... Queridos, o tempo passa. Por isso que no início aqui eu falei, igreja, está preparado? Porque eu não combinei nada com o pessoal do louvor, mas o Espírito Santo moveu. Porque a igreja é dele, não é nossa. A igreja é dele. E graças a Deus por isso. Então eu quero trazer algumas características da caminhada cristã. Caminhada essa que devemos fazer nos esforçando todos os dias em paz e em santidade. Olha o que a carta aos Hebreus nos diz em capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. A paz é importante. Devemos andar em paz com todos, promover a paz sempre, mas manter a santidade. Porque a santidade é a principal característica para ver a Deus. Ah, Deus não me responde, Deus não fala comigo, essa crise não passa, esse problema não passa, já estou assim há muito tempo. Olha para a sua vida, entenda por quê. Claro que a gente tem as influências de terceiros, escolhas erradas, decisões erradas, o próprio inimigo da nossa alma que está ali brigando, que nem um leão tentando achar uma brecha. Mas a gente não pode dizer que tudo é o diabo. Que tudo não. Existem comportamentos que não são santos, que atrasam a nossa jornada. Lembra os hebreus, quando eles saíram do Egito para chegar na Terra Prometida, eles levaram 40 anos numa trajetória que era de 11 dias. A trajetória do Egito para a Terra Prometida era de 11 dias, levaram 40 anos. Por que será? Porque eles precisavam ser tratados. Então, quando a gente não vive em santidade, quando a gente não vive os princípios e os valores de Deus, a gente precisa ser tratado. E isso faz a gente demorar a chegar onde Deus espera de nós. De repente, a sua bênção está aí. Mas será que você está preparado para viver ela? Será que você está preparado para desfrutar daquilo que Deus tem para você? Será que a jornada vai ser de 40 anos ou vai ser de 11 dias? Depende de como você vive, como eu vivo. Então, procure se manter santo, íntegro. É fácil? Não. Por isso que a gente precisa de Deus. Por isso que precisamos ser completamente dependentes de Deus, porque não é fácil. Temos a carne, que briga todos os dias com o nosso espírito, e vai vencer aquele que a gente alimentar mais. A primeira característica da verdadeira caminhada cristã é que a caminhada cristã nos afasta do antigo modo de viver. A verdadeira caminhada cristã nos afasta do antigo modo de viver. Olha o que o versículo que lemos de Pedro diz assim. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes, essa é a nossa identidade. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, os desejos carnais, os desejos da nossa carne, que antes havia na ignorância. Antes a gente não sabia sobre esse livro. Antes a gente não sabia o que estava escrito aqui. Antes a gente não sabia quem é Jesus Cristo. Mas agora a gente sabe. Agora não tem desculpa. A gente sabe quem é Jesus.
A gente sabe por que Jesus veio ao mundo, a gente sabe por que ele morreu, a gente sabe por que ele ressuscitou. Então, Pedro está dizendo o seguinte: como filhos obedientes, não se conforme mais com a sua antiga vida. Então, a primeira característica daqueles que estão caminhando a verdadeira caminhada cristã é que não repetem mais aquilo que antes na ignorância faziam. Então a gente precisa olhar para a nossa vida e ver, será que o Fernando que vive hoje é o mesmo que vivia alguns anos atrás? É, então está tudo errado. Então eu não sei quem é Jesus, eu não conheci Jesus, eu não ando com Jesus, está tudo errado. Agora eu olho para o Fernando e falo, o Fernando que vive hoje, largou os vícios de antigamente? Largou. Tem um compromisso com Deus? Tem. Procura levar uma vida santa? Amém. Então, pelo menos no caminho eu estou. Então a gente precisa olhar para a nossa vida. E na nossa jornada, ver se o velho homem e a velha mulher já foram deixados para trás. Então, querido, se você e eu cometemos as mesmas coisas que cometemos antes de conhecer a Cristo, está tudo errado. Tem que começar tudo de novo. Se ajoelhar diante de Deus e falar, Senhor, me converta realmente, me transforma realmente, me faça ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Queridos, isso não é fácil, mas isso é uma decisão. Quando nos convertemos, querido, tudo muda, entenda, tudo. Vocabulário, mente, coração, comportamento, postura, posicionamento, tudo muda. Porque começamos a ser como Cristo. Aí aquele versículo lá de Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, começa a se cumprir em nós. Começa a se cumprir em nós. E isso, tenha certeza, enche o coração de Deus de alegria. Eu acho que Deus olha lá do trono e fala assim, yes, esse é o que eu esperava dele. Eu imagino Deus vibrando. Isso é o que eu esperava desse homem e dessa mulher, que alegria. Ele entendeu o que foi a cruz. Ele entendeu a entrega do meu filho. Ele entendeu quem eu sou. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, ele não está dizendo se conhece Cristo, se ouviu falar de Cristo. Não, ele diz está. Estar é permanecer. Estar é continuar dia a dia. Está em Cristo. Nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo. Não conhecer, conhecer um monte de gente conhece. Estar é outra coisa. Para estar precisa se relacionar. Para estar precisa conversar, aí entra a oração. Para estar precisa caminhar junto. Então, se está em Cristo, nova criatura é. Eu acho interessante a palavra criatura. Sabe por quê? Todos são filhos de Deus? Não. Todos são criaturas. Agora, a partir do momento que você está em Cristo, reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, aí nós temos o direito, o privilégio de ser chamados de filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas a gente percebe que com o tempo a gente começa a voltar às antigas práticas. Com o tempo a gente começa a voltar ao que a gente de repente fazia em alguma área da vida. Aí entra a misericórdia de Deus. Aí entra a misericórdia de Deus. Isso também não é uma coisa para validar você continuar fazendo as coisas que você fazia antes. A misericórdia é para te dizer o seguinte, eu te perdoo. Levanta, continua e vem comigo de novo. Isso é misericórdia. Eu te perdoo. Levanta e continua comigo de novo. Então hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de vivermos uma vida, começar a viver uma vida em santidade. Sabe, queridos, às vezes a gente voltamos às velhas práticas porque não vigiamos, não prestamos atenção na nossa vida, não prestamos atenção nos nossos comportamentos, na nossa maneira de viver, como Pedro diz, preste atenção na sua maneira de viver.
Mas Jesus Cristo deixou muito claro que isso iria acontecer. Olha o que Jesus Cristo diz em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto. O Espírito é a nossa conexão com Deus, é a interação do nosso Espírito com o Espírito de Deus, é o estabelecimento do Espírito Santo em nós, mas Jesus continua: a carne é fraca. Ela nos faz voltar. Quantas vezes na minha vida eu falei, eu não vou fazer mais isso, no dia seguinte eu fiz. Eu falo, Fernando, você não vale nada. Aí você promete, no dia seguinte você, de novo. Você fala, Aí Deus vira para você e fala, eu te entendo. Mas você vai cair quantas vezes, cara? Até o último suspiro da sua vida? Eu espero não te encontrar no chão quando eu voltar. Espero te encontrar de vestes brancas, de pé, pronto para viver comigo. Cair não tem problema. Agora o problema é cair várias vezes no mesmo problema. Cair não tem problema. Deus é misericordioso. Deus tem graça. Então, queridos, a gente precisa vigiar. Vigiar. Porque a carne é fraca. Sabe aquela frase? É só um pecadinho. É só hoje. Ninguém está vendo. Ninguém? Só o céu. Ninguém está vendo? Não, só o céu. Então a gente precisa vigiar. Vigiar. E Pedro alerta que fomos chamados para a santificação. Fomos chamados para ser separados. Separados do quê? Dessa normalidade do mundo. Porque hoje para o mundo, tudo é normal. Vocês percebem que hoje, coisas que eram absurdas lá atrás, são naturais hoje? Vocês já perceberam isso? E que continuem percebendo que é escândalo, é absurdo. Então a gente precisa buscar a santificação. A santificação, todos os dias. Queridos, e é sempre bom a gente lembrar que a santificação, ela reflete duas coisas: a separação e a excelência moral. Grave isso. A santificação, ela precisa refletir duas coisas: separação, não pertencemos a esse mundo, mas temos a excelência moral. É a excelência moral que nos faz semelhantes a Cristo. O que é a excelência moral? É o maior grau de virtude moral que uma pessoa pode alcançar. Ela está relacionada à ideia de agir, de fazer, de se comportar conforme o reino de Deus. Eu vou repetir. A excelência moral é agir, se posicionar, se comportar como o reino de Deus. Porque eu e você representamos um reino aonde estivermos. Entenda que quando você entra no seu trabalho, você está estabelecendo aqui o reino de Deus para as pessoas que estão te vendo. Quando você está em casa, na sua família, você está estabelecendo aqui o reino de Deus. Isso é excelência moral. Você vai se comportar, aonde você estiver, de forma excelente, diante de Deus. Só que para isso primeiro acontecer, precisamos ser separados. Precisamos ser separados. Então entenda, excelência moral é o maior grau de virtude moral, de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. Busque a excelência moral todos os dias. A palavra de Deus nos ensina algumas características dessa excelência moral que eu quero aproveitar e compartilhar com vocês nesse tópico. Primeiro, honestidade. Honestidade. Olha o que Colossenses capítulo 3, versículo 9 nos diz. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já não são mais esses homens e mulheres que eram, com as suas antigas práticas. Então, excelência moral tem a ver com honestidade. Segundo, integridade tem a ver com excelência moral. Provérbios capítulo 10, versículo 9. Quem anda com integridade anda com segurança. Mas quem segue
veredas tortuosas será descoberto. Eu estava conversando com a minha esposa, acho que foi ontem ou anteontem, que a vida pastoral, ela não é uma vida fácil. Ela é um chamado, por isso que Deus capacita. Eu só estou aqui em cima por causa da graça dele. Eu não tinha condição nenhuma de estar aqui em cima, mas só estou por causa da sua graça. Mas a sensação que todos nós temos quando a gente assume o ministério é o seguinte: as pessoas olham, esperando você escorregar, esperando você perder a sua integridade, para te acusar. Eu lembrei de Jesus. E aí eu glorifiquei a Deus. Porque os fariseus ficavam tudo de olho nele. Aí trouxeram uma mulher, foi pega em adultério. A lei de Moisés disse para apedrejar, e você? Joga a primeira pedra, então, quem não tem pecado. Então, viver de forma íntegra não é fácil. Por isso que precisa vigiar e orar. Por isso que tem que estar coberto de oração. Porque o mundo é mau. As pessoas são más. Não pensa que eu e você somos bonzinhos por causa de nós. Não, é por causa de Deus em nós. Agora tira Deus de mim e de você. Seremos as piores pessoas do mundo. Do mundo. A nossa bondade, ela está alinhada à presença de Deus em nós. Tirou Deus de nós, seremos terríveis. Por causa da carne e por causa do pecado. Então, uma das características da excelência moral é a integridade. Terceiro, humildade. Provérbios capítulo 22, versículo 4, preciso correr. A recompensa da humildade e do temor ao Senhor são riquezas e honra para a vida. Ser humilde é reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Isso é humildade. É saber que não merecemos nada. É saber que é a graça de Deus que nos mantém de pé e faz a gente fazer aquilo que não temos capacidade de fazer. É reconhecer que o outro também é filho. É reconhecer que a outra também é filha, não é só você. Então, quando você olhar para uma pessoa, entenda que ela é filha de Deus. Isso é humildade. O próximo, justiça, faz parte da excelência moral. Salmos 11, versículo 7 diz: pois o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a sua face. Seja um homem, uma mulher justa, diante de Deus e diante dos homens. Haja com justiça. Isso faz parte da sua excelência moral. Você foi separado para isso. Eu fui separado para isso. Agora, minha pergunta para a igreja é o seguinte: como está a sua vida? A caminhada da santificação tem levado você distante do modo antigo de viver? Ou você continua a mesma pessoa quando você conheceu a Cristo? Ou você vem para uma igreja, para um evento social? Ou você lê a Bíblia porque me falaram que é para ler, para ver se as coisas melhoram? Ou você dizima e oferta porque tem que fazer isso, é uma regra? Não, não é regra. Deus não nos obriga a fazer nada, Ele nos convida. Mas por causa do temor, do amor e da sua integridade moral, você faz. Porque você é santo e você é santa do Senhor. Amém? Então precisamos olhar para a nossa vida e entender que a nossa caminhada cristã deve nos afastar da nossa antiga maneira de viver. Segundo ponto. A segunda característica da nossa verdadeira caminhada cristã é que ela gera transformação em todas as áreas da nossa vida. Ela gera transformação em todas as áreas da nossa vida. A partir do momento que eu começo a minha jornada cristã, sabe, queridos, a Bíblia não tem antes de Cristo e depois de Cristo? A minha vida, a sua vida também tem que ser antes de Cristo e depois de Cristo. Tem que ser um AC antes de Cristo como eu era. E um DC depois de Cristo como eu sou. Houve essa mudança, houve essa transformação. Então, a partir do momento que eu reconheci Cristo, minha vida mudou, minha família mudou, meu trabalho mudou, meus amigos mudaram, meu comportamento mudou, meu pensamento mudou, minhas emoções mudaram. Não, está tudo igual. Então, você ainda está antes de Cristo. Você ainda está vivendo o Velho Testamento. Por quê? Porque é impossível alguém ter um encontro verdadeiramente com Cristo e não sofrer transformação. Não existe, não tem como. A presença de Cristo, ela é transformadora.
Ela transforma a morte em vida. Ela transforma um cego numa visão. Transforma tudo. Então é impossível uma pessoa falar, não, eu vivo em Cristo. E ela se comporta de forma diferente, porque não mudou nada em relação ao que era para ser feito. Ela não vive em Cristo. Lembra que eu falei? Estar em Cristo. Então, a segunda coisa é isso, precisa gerar transformação. Olha o que 1 Pedro 1:15 nos diz. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Toda maneira de viver. Ou seja, a sua maneira de viver em todas as esferas da sua vida precisa sofrer transformação. Precisa sofrer transformação. Aí sim você está numa verdadeira caminhada cristã. Senão você só está caminhando. Como todos estão caminhando. É aquilo que eu falei, todos vão chegar no final, todos. Mas a verdadeira caminhada cristã, ela gera transformação. Fique atento a isso. Pedro exorta, tornai-vos santos em toda a vossa maneira de viver, não só dentro da igreja. Aqui dentro é muito fácil. Ser santo aqui dentro é fichinha. O problema é dali para fora. Quando ele fala toda, é dali para fora. Amém? Sabe, queridos, a gente tem o costume de fatiar a nossa vida. No trabalho a gente é uma coisa, na família a gente é outra, na igreja a gente é outra, conversando com os amigos a gente é outra, por causa dos interesses próprios a gente é outra, por causa disso, não. Quando Deus olha para mim e para você, Ele nos vê como inteiro, o pacote completo. Ele nos vê por completo, Ele nos quer inteiro. Então a gente não pode fatiar a nossa vida. A gente tem que ser santo por completo. Porque sem a santificação é impossível ver a Deus. Então se eu não for santo na minha casa, eu não vou ver Deus na minha família. Se eu não for santo no meu trabalho, eu não vou ver Deus no meu trabalho. Se eu não for santo dentro da igreja, eu não vou ver Deus na igreja. Se eu não for santo nos meus pensamentos, nas minhas palavras, eu não vou ver Deus trabalhando no meu ser como ser humano. Ver a Deus é isso. Não é ver visivelmente, não. É ver o agir dele em todas as esferas da minha vida. Por isso que precisamos tomar cuidado na nossa maneira de viver. Deus nos enxerga por completo. Todas as esferas da nossa vida para Deus é uma coisa só. É uma coisa só. É a nossa vida que Ele se entregou por ela. É a nossa vida. Sabe, queridos, isso é muito sério, porque às vezes a gente começa a achar que tudo na nossa vida é diferente. A gente não age por completo. Os nossos sentimentos mudam de acordo com as necessidades, os nossos pensamentos mudam de acordo com as circunstâncias, mas quando a gente age por completo, todos os nossos pensamentos é Deus. Toda a nossa forma de viver é em Deus. Toda a nossa forma de agir é em Deus. E aí sim vivemos a vida abundante que Jesus Cristo diz. Jesus disse, eu vim para que tenham vida em abundância. Ele não está falando de bens. Ele não está falando financeiramente, também. Mas vida abundante é eu viver Cristo em todas as áreas da minha vida. Isso é vida abundante. É vida completa. É vida cheia da presença de Deus. Amém? Terceiro ponto. Estamos caminhando para o final. Terceira característica da verdadeira caminhada cristã é que ela torna Deus o nosso absoluto referencial. Grave isso. A verdadeira caminhada cristã faz de Deus a nossa referência. Absoluta, ninguém mais é referência. Discípulo tal, apóstolo tal, pastor tal, pastora tal, ninguém é referência. São instrumentos. Agora, a minha referência de exemplo, de excelência moral, de homem, de mulher, de homem de Deus, mulher de Deus, é o próprio Cristo. Ele é o nosso exemplo. Ele se torna a nossa referência
absoluta. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O que Deus está dizendo é o seguinte, olha para mim. Eu sou sua referência. Olha para mim, quer saber como viver na sua família? Olha para mim. Quer saber como trabalhar de forma digna? Olha para mim. Quer saber como sustentar seus filhos? Olha para mim. Quer saber como viver dentro de uma igreja? Olha para mim. Quer saber como cuidar da minha vida por completo? Olha para mim. É isso que ele está dizendo. Eu sou a sua referência. Por isso que Hebreu vai dizer para mantermos os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, ou seja, da nossa referência absoluta, Jesus Cristo. Não existe outra. Não existe outra referência. Se isso está sendo real na sua vida, você está numa verdadeira caminhada cristã correta. Jesus é a sua referência. Começa a fazer as coisas da seguinte forma: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus falaria no meu lugar? Porque Ele é a minha referência. Ele é a minha referência. Profissional, familiar, toda. Deus é a minha referência. Então a gente precisa ser santo, por quê? Porque Ele é santo. A gente precisa ser íntegro, por quê? Porque Ele é íntegro. A gente precisa ser honesto, por quê? Porque Ele é honesto. Ele é a referência da nossa excelência moral. Amém? Entenda, Deus nunca vai pedir para mim e para você ser aquilo que Ele não é. Grave isso. Deus nunca vai pedir para mim e para você ser aquilo que Ele não é. Ele só pede porque Ele é. Ah, Deus, eu não sei como fazer para ser isso, então olha para mim. Ah, Deus, eu não sei como me comportar nessa situação, então olha para mim. Ele deve ser a nossa referência absoluta. Ele é o nosso modelo. Agora, essa referência, ela se trabalha em 3 níveis: espiritual, emocional e intelectual. Eu vou rapidamente ler as referências de versículo para isso. O que é o nível espiritual? Começamos a ter a sensibilidade do reino de Deus. Olha o que o texto diz. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 em diante. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas de homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Até aqui. Então, o que é a referência espiritual? Eu só posso entender o reino se eu viver em espírito. Eu só posso entender as coisas do reino se eu priorizar o meu espírito. Por isso que ele é a nossa referência espiritual. Então como é que eu vou entender as coisas de Deus se eu não alimento o meu espírito com as coisas de Deus? Por isso, ler essa palavra é importante todos os dias, porque ela vai me ensinar a ser um homem espiritual e uma mulher espiritual. E aí eu priorizo o meu espírito e eu começo a entender as coisas do espírito, tendo Jesus Cristo como minha referência espiritual. Referência emocional, sentimentos. Os meus sentimentos já são de referência ao próprio Jesus. O que é os sentimentos? Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante diz: mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Jesus Cristo é assim. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Então, Ele é a minha referência de sentimentos, a minha referência emocional. Eu olho para Ele e vivo emocionalmente como Ele. Imagine o sentimento de Jesus no Getsemane, pronto para morrer. Eu, no lugar dele, ia falar: deixa esse povo para lá, deixa eu voltar para o céu e não vou morrer por causa disso. Mas não, ele teve domínio próprio. Ele falou: Pai, já que não dá para tirar esse cálice de mim, faça a sua vontade. Eu vou até o fim. Graças a Deus que ele foi até o fim. Por isso eu e você estamos aqui. Então ele é a nossa referência emocional. E por último, intelectual. Ou seja, os nossos pensamentos estão alinhados aos pensamentos de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e louvor nisso pensai. Os nossos pensamentos estão alinhados aos pensamentos de Deus. Por quê? Porque Ele é a nossa referência intelectual. Amém? O pessoal do louvor já pode chegar. O último ponto, quantas características... A quarta característica verdadeira da caminhada cristã é que ela é feita com temor. Ela é feita com temor. Abrindo parênteses, temor não é medo. Temor não é medo. Temor é reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Para eu estar aqui em cima, eu subo com muito tremor e temor. Eu estou falando com vocês, mas dentro de mim está assim. Ó. Nervosismo não, temor. Porque eu estou representando um reino. Eu estou falando palavras de um reino. Eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Eu não estou falando para pessoas, eu estou falando para a noiva do Cordeiro. E eu vou ser cobrado por isso. Então a caminhada cristã, ela é feita com temor. Não faça a sua caminhada cristã de qualquer jeito, porque você vai ser cobrado por isso. Você vai ser cobrado por isso. Maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente, de qualquer jeito. Ele vai fazer. Deus não vai tirar ele do púlpito. Deus não vai tirar um obreiro dali, não, Deus vai deixar. Ele não vai tirar. O problema é depois. Por quê? Porque tem que ter temor. A sua caminhada cristã tem que ter temor. 1 Pedro 1,17 diz assim: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Você que chama ele de pai, julga que ele é pai, amém por isso. Ele não faz acepção de pessoas, ele não separa ninguém por causa do que ela é ou deixa de ser. Mas ele julga segundo aquilo que ela está fazendo, em relação à sua obra. Então ele diz, andai em temor durante a sua peregrinação. Não ande de qualquer jeito. Porque aparentemente andando de qualquer jeito, não vai acontecer nada. E não vai mesmo. O problema não é agora. O problema é depois. Nunca se esqueçam. Haverá um trono chamado trono de julgamento, onde a sua vida vai passar que nem um filme, onde a minha vida vai passar que nem um filme. Presta atenção nisso. Ande com temor na sua jornada cristã. E para finalizar, eu quero ler 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. A última carta de Paulo antes dele ser decapitado. Foi a sua última carta escrita ao seu filho na fé, Timóteo. O meu desejo, a minha oração, para mim e para vocês essa noite, é chegar no final da nossa vida, dessa jornada que ela tem um fim, e dizer isso que Paulo disse. Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Eu só vou conseguir dizer isso se eu vivi uma verdadeira caminhada cristã. Senão eu não vou conseguir falar isso. Senão eu não vou ter combatido o bom combate. Senão eu não vou ter completado a carreira que me foi proposta. Completei de qualquer jeito. E principalmente não guardei a minha fé. Mas se eu fizer a minha verdadeira caminhada cristã, eu vou combater o bom combate. Eu vou ter completado a minha carreira e guardado a minha fé.